Boa noite! Estamos ao vivo na live de hoje. Boa noite! Quem aí quer saber como aumentar a renda? O tema da live de hoje é Aumente sua renda. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e uma ótima noite a todos. Quem aí quer aumentar sua renda e quer que as pessoas que você ama também aumente, já pega aquele aviãozinho e compartilha com todas as pessoas. Então, gente, como aumentar a renda? Para começar a falar sobre o aumento de renda, eu preciso que vocês entendam primeiro sobre a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei universal, muito difundida pelas igrejas, né? E de forma muito simples é o seguinte: para toda ação existe uma consequência correspondente. Para toda ação existe uma reação. É a lei do plantio e da colheita. Todo plantio vai ter uma colheita correspondente. E aí, o que isso tem a ver com aumentar a sua renda, vocês já vão ficar sabendo. Isso significa, gente, que o acaso não existe. Não existe alguém ser rico por acaso, ser rico por sorte, né? As pessoas são bem remuneradas porque deram causa a isso previamente. Existiu um plantio, né? Para que gerasse essa consequência da riqueza, para que gerasse essa consequência de ter uma renda alta. Então, como conclusão, ter renda alta é efeito, não é causa. Ter renda alta é resultado, é consequência de algo que você fez. Então perceba, né, que a renda que você tem hoje, que os resultados que você tem hoje, todos os seus resultados financeiros, são consequência de tudo o que você sabe e de tudo o que você fez até o dia de hoje. Então, eu preciso que você entenda que existem habilidades que precisam ser desenvolvidas para você ter uma renda alta. E que habilidades são essas? É a habilidade de se desenvolver a si mesmo. Você precisa desenvolver a sua mente, você precisa saber gerenciar suas emoções e você precisa desenvolver a sua espiritualidade. São essas 3 habilidades internas que vão gerar um resultado para o teu mundo físico, para o teu mundo exterior. E como profissional, você precisa ser a melhor pessoa que você pode ser. E isso quer dizer que você precisa se aprimorar sempre. As pessoas de sucesso, elas entendem que a sequência dos acontecimentos são dessa forma. É primeiro o ser, para depois o fazer e por último o ter. Então, primeiro eu preciso ser uma pessoa de sucesso para fazer o que precisa ser feito, para, na consequência, eu ter, inclusive, ter uma alta renda, ter muito dinheiro, certo? Mas a maioria das pessoas, como é que pensam? Pensam que, no dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer o que eu quiser e aí eu serei um sucesso. Mas não é assim que as coisas funcionam, tá? Por quê? Porque ter dinheiro e ter uma alta renda, como eu expliquei, é efeito, é uma consequência. Entende? Então, a pergunta mestra, né, para você aumentar a sua renda é: quem você deseja ser? Quem você deseja ser? Já anota aí, pega papel e caneta e escreve essa pergunta. Quem aí você deseja ser? Alguém aqui do chat quer colocar o que faz
para eu exemplificar quem você poderia ser, né? Enquanto isso, eu trago um exemplo de uma mentorada, né? De dentro da minha mentoria, por exemplo, existe uma pessoa que é esteticista facial. E como esteticista facial, ela poderia se perguntar: quem eu desejo ser? Eu desejo ser apenas mais uma esteticista na cidade em que eu resido? Ou eu desejo ser a melhor esteticista da minha cidade? Ou ainda, eu desejo ser a melhor esteticista do meu estado, da minha região ou do meu país? Então, entenderam? Olá, sejam bem-vindos aí. Então, entendam a diferença crucial entre as pessoas de sucesso e as outras pessoas. As pessoas de sucesso, as que têm alta renda, são pessoas especialistas, são experts, são geniais naquilo que fazem. As pessoas de classe média são razoáveis na sua área de atuação. E os pobres? Os pobres são inexpressíveis. Entenderam a diferença? Para ganhar o máximo, você tem que ser o máximo que pode ser. E como ser o máximo que você pode ser? Aí existe uma combinação de 2 fatores, tá? E eu já vou explicar para vocês quais são esses fatores. Mas para introduzir esse assunto, eu quero trazer um exemplo para ficar bem elucidativo. Imaginem um profissional médico, 2 profissionais, 2 médicos. Um recebe R$50 por consulta através do plano de saúde. O outro profissional só atende particular e cobra R$1.000 a consulta. Veja que nesse exemplo, a diferença de renda é 20 vezes mais. Então, o primeiro profissional precisa atender 20 pacientes para receber o mesmo valor que o profissional que só atende particular atendeu um paciente. E aí, por que isso acontece? Por que será que isso acontece? É assim ou não é assim no mundo real? Isso é um exemplo real? É, né, gente? Eu pago particular para minha supermédica um valor expressivo. E por quê? Por que nós pagamos? Por que eu pago um valor maior para esse profissional? O que será que esse profissional que tem uma alta renda faz? O que será que ele sabe e faz? O segundo profissional, no exemplo que eu dei, que recebe R$1.000 a consulta, ele se tornou um perito. Paulo Vieira traz no livro Criação de Riqueza o conceito de perito. Perito é o profissional que se tornou especialista em resolver problemas. Joel J. Tem uma frase que ele fala muito frequentemente e que é muito forte. Ele fala o seguinte: o dinheiro está no problema. O que será que o Joel J. quer dizer com o dinheiro está no problema? Ele quer dizer que o dinheiro está em você saber resolver problemas. Então, nesse exemplo que eu trouxe dos diferentes médicos, o médico que cobra 20 vezes mais que o primeiro sabe resolver problemas que o outro médico não sabe. E por isso as pessoas pagam consulta naquele valor para esse profissional. Porque ele sabe resolver problemas que outros profissionais não sabem. E como? E como que esse profissional chega a essa expertise? Como se tornar um perito, né, no conceito do Paulo Vieira? Como se tornar um perito e quais são os níveis de perícia? O Paulo traz que existem 5 níveis de perícia. O perito 1 é aquele que é o melhor profissional dentro de uma empresa, sendo que essa empresa já é a maior dentro da tua cidade. E aí
Depois que você se torna um perito 1, você continua crescendo e se torna um perito nível 2. O nível 2 é aquele que é o profissional reconhecido em toda a cidade. Toda a cidade sabe que aquele é o melhor profissional da cidade naquele ramo. E aí você continua crescendo e se torna um perito nível 3, que você é reconhecido não só na sua cidade, como no seu estado, na sua região. Depois, você se torna conhecido nacionalmente. E por último, você se torna um profissional reconhecido internacionalmente. Estão entendendo, gente? Podem colocar dúvidas aí no chat, tá? E aí, como se tornar um perito e como galgar esses níveis de perícia? E aqui entra, então, o que eu falei, que são 2 fatores que vão interferir nessa geração de que você se torna um perito, você se torna um expert na sua área de atuação, né? Se tornando uma pessoa bem remunerada, se tornando uma pessoa de sucesso. Diferente, como eu falei, das pessoas que recebem medianamente e recebem pouco. Quais são os 2 fatores que você precisa saber para se tornar um perito? Querem adivinhar aí? Quem sabe? Quem sabe quais são os 2 fatores? Gente, os 2 fatores são simples, que são estudar e colocar em prática os novos aprendizados. E qual é a combinação de horas de estudo e de trabalho para você se tornar um perito? A combinação é na proporção de 1 hora de estudo para 8 horas de trabalho, certo? Isso é difícil? Estudar 1 hora por dia e colocar esse aprendizado em prática no seu trabalho? Não é difícil. Isso faz sentido para vocês, o que eu estou explicando aqui? Para você se tornar uma pessoa bem remunerada, para você se tornar um especialista, um perito que sabe resolver problemas que os profissionais da sua área não sabem. Basta você estudar e colocar em prática os novos aprendizados. Isso faz sentido? Gente, para mim faz total sentido, porque foi assim que eu alcancei o meu objetivo de se tornar servidora pública do Judiciário Federal. Né? Tô vendo aqui que tem mais servidores entrando. E é assim, gente, não basta só estudar e não basta só trabalhar. Por exemplo, no meu caso, precisou de muito estudo, de muita teoria. E qual foi a prática? A prática foi a resolução de questões de prova. Eu não conseguiria passar e eu duvido que alguém passe em concurso público se não fizer a combinação desses 2 fatores, que é estudar e colocar em prática. Assim como qualquer profissional de qualquer área. Para você se tornar muito bom, excelente, expert na sua área de atuação, você precisa se aprimorar, precisa estudar e colocar em prática esse estudo. Porque não basta apenas estudar e não basta apenas trabalhar para você ser um ótimo profissional, reconhecido e bem remunerado, precisa da combinação desses 2 fatores. E por que tão poucas pessoas têm o resultado de sucesso? Por que tão poucas pessoas se tornam peritas? Bom, primeiro é porque poucas pessoas têm conhecimento da combinação desses 2 fatores. Muitas pessoas trabalham muito, trabalham por vezes até 12 horas por dia. Mas isso basta? Claro que com o passar do tempo e o desenvolver da sua profissão, você vai adquirindo mais experiência e naturalmente vai se tornando um profissional mais remunerado, mais bem remunerado. Mas só isso não te garante ser uma pessoa de ótima remuneração. Porque se isso fosse verdade, profissionais mais novos com menos experiência sempre ganhariam menos do que os mais experientes. E isso não é verdade? E por que profissionais menos experientes conseguem ter uma remuneração mais alta? Porque se dedicam ao estudo
e é colocar em prática aquilo que estão aprendendo. As novas técnicas, novas tecnologias, né? Pensando no profissional médico que eu dei como exemplo, né? O médico que está sempre indo a cursos, congressos, estudando e colocando em prática aquilo que aprende, ele vai ser um profissional melhor no que ele faz. E por isso ele vai ser mais reconhecido e mais bem remunerado. E por quais outros motivos as pessoas não conseguem uma boa remuneração, não conseguem alcançar o sucesso? Bom, um outro motivo é a tal da preguiça, né? A zona de conforto. Por que que eu vou deixar de me jogar no sofá e maratonar Netflix? Então, para você ser um profissional bem remunerado, precisa sair da zona de conforto. Se você quer aumentar a sua renda, precisa sair da zona de conforto. E o que mais? Quais outros motivos que as pessoas não alcançam o sucesso? Por quê? Por que será? Alguém quer colocar aí nos comentários? Muitas pessoas desejam o sucesso. Muitas pessoas querem ter uma casa dos sonhos, querem viajar e ficar em bons hotéis, mas as pessoas não querem pagar o preço. As pessoas só enxergam o pico da montanha. Não enxergam que precisa escalar, precisa percorrer todo o caminho até chegar nesse pico da montanha. E as pessoas não querem pagar esse preço. Esse é mais um motivo porque poucas pessoas alcançam o sucesso e são bem remuneradas, né? Muitas pessoas querem ganhar 50 mil, 100 mil por mês. Mas quem está disposto a pagar esse preço desses dois fatores que eu falei, de diariamente estudar e colocar em prática na sua profissão aquilo que está aprendendo, né? São poucas as pessoas que vão pagar o preço de diariamente manter essa rotina, essa constância, essa persistência de combinação de estudo e trabalho, estudo e colocar em prática os novos aprendizados. Mas é isso que vai te levar a ter uma renda maior. Certo, gente? E o que mais? Hoje em dia basta ser um ótimo profissional na sua área de atuação e estudar só a sua área de atuação? Será que hoje basta isso? Hoje não basta apenas estudar a sua área de atuação. Para você ser um profissional bem remunerado, existem outras expertises que você precisa conhecer e estudar, como alta performance, como marketing digital, como educação financeira. E isso, a Cláudia colocou aqui, precisa ter mais conhecimentos nessas áreas, principalmente, que eu citei. Porque educação financeira, gente, é o básico, né? Não adianta você ser um profissional bem remunerado que ganha 50, 100 mil reais por mês se você gasta tudo, se você não sabe gerenciar as suas finanças, se você não entende de investimento e não faz o teu dinheiro multiplicar, né? Então, quem aí entendeu a importância, né, de continuar a se aprimorar sempre, porque é isso que as pessoas de sucesso e de alta renda fazem, que se aprimoram o tempo todo, né? Na alta performance existe o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo. O aprendizado é para a vida toda. O autoconhecimento, o seu desenvolvimento é para sempre, é para a vida toda, até teu último dia. Essa é uma filosofia que eu trago comigo e que eu levo para dentro da mentoria para os meus mentorados. Então, como eu estava dizendo, a educação financeira, ela é básica, porque realmente não adianta ganhar bem se você vai gastar tudo.
certo? Exatamente, grandes mentes nunca estacionam. Exatamente. E aí, gente, quem gostou da minha forma de comunicar, quem entendeu que essa jornada de crescimento e desenvolvimento é um aprendizado contínuo, né, e que queira continuar essa jornada comigo, existe uma mentoria, tá? E existe uma turma que está prestes a iniciar. Dia 8 de julho, eu vou iniciar uma nova turma de mentoria de educação financeira. E a educação financeira não é só a parte finanças. A educação financeira ela é ampla. Por quê? Porque você precisa entender sobre muitas coisas, né, para se tornar uma pessoa de prosperidade, né, que é o meu método da prosperidade, que eu trabalho a felicidade, você se sentir bem-sucedido, não só na área financeira, se sentir bem-sucedido em todas as áreas, porque esse é o verdadeiro significado da vida, você levar a vida em equilíbrio com tudo que você vive, né, com os teus relacionamentos, na tua saúde, porque não adianta você acumular riqueza, por exemplo, chegar a alcançar a liberdade financeira, se você não vai ter pessoas que você ama ao seu lado para desfrutar disso. Se você, na tua jornada da liberdade financeira, se descuidou da saúde, por exemplo, e aí não tem saúde para usufruir. Então, dentro do meu método, eu trabalho muitos pilares, que eu chamo de chaves, né? Eu trabalho com 8 chaves do método da prosperidade. E dentre eles, por exemplo, eu trabalho a auto-performance e a alta performance, né? A auto de você conhecer a si próprio, né? Conhecer os teus resultados em cada área da tua vida. A alta performance já é o teu resultado em relação aos outros. Trabalho muito a questão de mentalidade de sucesso, né? O que as pessoas de sucesso pensam, como é que elas agem. Trabalho muito a questão de crenças financeiras, trabalho, lógico, organização e planejamento financeiro. Eu trago uma planilha, explico como você pode se organizar de forma muito simples, gente, é muito simples, tá? Não tem nada de complexo, nada de difícil, né? E o planejamento financeiro é você saber e colocar na planilha os teus objetivos, né? Ter essa clareza do que você quer a curto, médio e longo prazo. Então, eu trabalho tudo isso dentro da mentoria e ainda trabalho a questão dos investimentos para as pessoas perderem o medo, né? Conhecerem um pouco como é o mercado financeiro, os conceitos mais básicos para as pessoas perderem o medo de começarem a investir, né? Sair dessa rotina de trabalhar apenas para pagar contas, né? Sair desse ciclo de que trabalha, espera o salário, paga a conta e fica sem dinheiro, né? Isso que o Robert Kiyosaki chama de roda dos ratos. Então, saia dessa roda dos ratos e viva uma vida de mais abundância, né? Que foi isso que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, né? Que ele veio para que tenhamos vida em abundância. Nós não precisamos viver em escassez, né? Então, eu trago esses conceitos, eu trago esse conhecimento novo para que as pessoas consigam viver de forma mais equilibrada, consigam entender e se planejar financeiramente. E para quem está aqui na live, logicamente, eu não poderia de oferecer uma oferta especial, né, por tempo limitado. Então, para quem está aqui comigo hoje, né, que desejou conhecer como aumentar a renda, quem pegou aí a live pela metade ou já no finalzinho, eu vou colocar essa live lá no meu canal do YouTube, depois eu coloco aqui no meu Instagram, mas é o betina.enriquece você, exatamente igual, tá certo? E aí pode me chamar no direct e fala, Betina, quero a oferta especial, porque a mentoria vai começar daqui a 10 dias, né? Faltam poucos dias para o início da próxima turma, dia 8 de julho, tá bom? E o que mais? Eu quero encerrar essa live com
com 2 frases, tá? 2 frases que eu tenho muito importante para mim. Que é, como eu trabalho com a questão das chaves da prosperidade no meu método, eu falo o seguinte: a grande virada de chave é você entender que é necessário sempre se aprimorar, porque o ter é consequência do ser. Lembram que eu falei que a sequência é primeiro você ser uma pessoa de sucesso para ter o resultado, inclusive o resultado de ter uma alta renda e de ter muito dinheiro? Então, o ter é consequência do ser, e é importante que você tenha em mente que o aprimorar-se é para sempre. A outra frase que eu quero deixar para vocês é: a decisão de entrar na mentoria pode fazer diferença para as pessoas que ainda nem nasceram. Porque para você, eu tenho certeza absoluta que vai fazer diferença. Eu acredito 100% no meu método, que ele transforma as pessoas em pessoas mais conscientes, com uma visão mais ampliada, como se você pudesse ser uma águia que enxerga lá na frente teu futuro, que você enxerga todos os obstáculos que você vai transpor para alcançar os teus desejos, as tuas realizações. Certo, gente? Então, eu desejo uma ótima noite, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada pela participação e por vocês estarem aqui comigo neste momento. Um grande abraço, ótima noite.